Paz do Senhor, queridos. Estamos aqui essa semana falando sobre onde ir, por onde seguir. Estamos falando da direção do Senhor. E nós trouxemos algumas palavras essa semana sobre esse assunto, e hoje não vai ser diferente. Também será sobre esse assunto, porém, essa palavra que nós vamos meditar hoje é quando nós queremos ir adiante, onde não nos cabe, onde Deus não nos chamou e não nos quer. E quem puder abrir a Bíblia, me acompanhe em Números capítulo 22, que vai dizendo que o povo de Israel estava acampado ali nas campinas de Moabe, né? E vendo Balaque, que era o rei dos Moabitas, ele ficou com medo, vai dizendo. E no versículo 3 diz assim: Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciões dos midianitas: agora lamberá essa congregação e tudo que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo Balaque, filho de Zipo, era rei dos Moabitas. E este enviou mensageiros a Balaão e a chamá-lo e dizer: olha, eis que o povo saiu do Egito e cobre a face da terra e está parado defronte de mim, está parado à minha frente. Então ele vai dizendo: vem, pois, agora eu peço-te que amaldiçoe esse povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez eu o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então ele manda chamar Balaão, e ele reconhece que há poder sobre a vida de Balaão de abençoar e de amaldiçoar. Mas nós vamos vendo mais pra frente que esse poder não era de Balaão. Então vai dizendo assim, no versículo 7. Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos. E chegaram a Balaão e lhe disseram-lhe as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui essa noite, e vos trarei resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Então aqui ele já vai dizendo que a resposta ele ia buscar do Senhor. Então nós estamos dizendo que o poder que ele tinha em suas mãos não era propriamente dele, era do Senhor. E veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zipo, rei dos Moabitas, os enviou a mim dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora e amaldiçoam. E porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-los. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto é bendito. Então nós vamos vendo que quando a gente busca uma direção do Senhor, ele nos dá. E era o que Balaão estava fazendo, buscando a direção do Senhor, do que ele deveria fazer, se ele deveria ir ou se ele deveria não ir. E o Senhor prontamente lhe responde e diz: não, tu não irás, nem abençoarás esse povo, nem daqui nem de lá, porque esse povo é bendito. Então o Senhor já tinha dado essa resposta clara, sem dúvida. E, amados, eu não vou ler tudo aqui, mas então ele dá a resposta então para aqueles príncipes que estavam ali e fala como o Senhor falou, que ele não poderia ir com eles amaldiçoar aquele povo. E até aqui tá tudo certo, ele ouviu a voz do Senhor, ele obedeceu, tudo bom. Só que esses príncipes, eles levaram essas palavras dele para o rei. E o rei torna a enviar de novo. E a palavra vai dizendo que mais honrados que antes, acho que com mais presentes. Pessoas mais importantes, né, do reino dele. E pedindo que ele se apressasse, porque ele estava com medo mesmo do povo invadir aquele lugar. Então, ele fala assim: e se você fizer isso, eu te honrarei grandemente. E então, a palavra do Senhor vai dizendo no versículo 18: então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a casa cheia de prata e ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena
ou grande. Aleluia. E é isso que nós precisamos entender. Nós não podemos ir além daquilo que o Senhor nos falou, nem para fazer menos, nem para fazer mais. Nós temos que estar exatamente onde Deus nos quer e fazendo exatamente como o Senhor ordenou. Mas aí, no versículo 19, parece que ele volta atrás, porque ele fala assim: agora, pois, rogo-vos que também ainda fiqueis essa noite, para que saibas o que mais o Senhor me dirá. Sabe, amado, nós somos assim, dessa maneira. O Senhor já nos deixou claro o que Ele não quer, mas nós ainda queremos pedir uma segunda vez a sua palavra, a sua resposta, como se a gente quisesse convencer a Deus de algo que nós mesmos queremos. Mas nós já temos a resposta do Senhor, que é não, e nós queremos ainda revogar isso. Então, amados, aqui começa o erro de Balaão. Porque o Senhor não deixou dúvida, o Senhor não falou, deixa eles irem e voltar. Não, o Senhor falou, não irás, esse povo é bendito e não tem como amaldiçoar. Sabe, amados? Então, aqui começou. E o Senhor, por causa de sua insistência, eu acho que ele gostaria de ser honrado, amados. E a palavra do Senhor vai dizendo que por causa da teimosia dele, o Senhor então deixou ele ir. Porque ele queria ir, amados. E o Senhor, amados, ele te dá a direção, mas o Senhor, ele não vai te impedir de fazer algo. Se você quer teimar, então o Senhor, ele abre as portas para você, e o Senhor, ele não te segura. O Senhor, ele é um Deus que dá instrução, que ele corrige, que é um Deus presente, mas ele não é um Deus que ele trabalha assim de uma maneira que ele te rege, assim que você não tem sua autonomia. Não, ele não toma a sua autonomia de tomar a sua decisão. O Senhor, ele não faz isso. O Senhor, ele te dá a direção, ele te dá todo o caminho. O Senhor, ele dá estratégia para você, ele dá escape. Mas, amados, o poder de fazer ou não fazer ainda está em nossas mãos. Nós, por fim de tudo, nós que vamos decidir qual caminho nós devemos tomar, qual que nós queremos, né? Mesmo que o Senhor já tenha dado a direção do que fazer, cabe a nós, amados, decidirmos se nós iremos fazer como o Senhor falou ou se não. E a palavra do Senhor vai dizendo no versículo 22, e a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, porque ele decidiu ir, amados. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montando a sua jumenta, e 2 dos seus servos com eles. Que coisa, né, amados? O Senhor, ele nos mostra, ele é claro, o Senhor, ele não deixa dúvida, mas nós queremos teimar, e o Senhor está tentando alertar, e nós ainda estamos insistindo naquilo que não é do Senhor. E eu venho pedir para você se alertar quanto a isso. Não insista naquilo que Deus já te mostrou que não é dele. Não procede de suas coisas. Então não fique insistindo nisso, porque vai ter uma hora que o Senhor vai falar, então vai. Né? Mas o Senhor, ele não é contigo. E a palavra do Senhor diz que um anjo do Senhor, ele se pôs no caminho por adversário deles. O Senhor se tornou como um adversário deles. O Senhor estava contra, porque o Senhor era a favor do povo de Israel, amados. Então o Senhor não ia abrir mão de amaldiçoar aquele povo de maneira nenhuma, porque aquele povo era abençoado. Então, amados, os que não são a favor são contra. E é verdade, amados. Se você não tem feito a vontade do Senhor, eu também não faço o que o Senhor ordenou, mas eu também não fico fazendo o que é contra. Não, amados, ou você faz o que é do Senhor, ou então você já está fazendo o que é contra. E a palavra do Senhor disse que a jumenta viu o anjo. Os olhos da jumenta estavam abertos para ver. Tinha a visão espiritual. O Senhor permitiu que a jumenta visse. Só que a Balaão não. Balaão, nesse momento, ele estava cego. Cego pelo seu próprio desejo de seguir o desígnio do seu coração, de ser honrado. Às vezes de se beneficiar daquela atitude. Amados, mas se beneficiar de alguma coisa que está fora da vontade do Senhor é prejuízo. E a palavra do Senhor diz que a jumenta, ela se negava aí, porque ela via o anjo com a espada ali, e ele espancou a jumenta. E fala que ele espancou mais de uma vez, viu? E no versículo 27 diz assim, vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E Balaão vai falando que ele ficou irado e espancou a jumenta com o cajado. E então a palavra do Senhor vai dizendo, amados, que o Senhor abriu a boca da jumenta.
Não foi que o Senhor usou, ela entrou nela e usou a jumenta. Não, o Senhor permitiu que ela falasse, para ela revelar o que ela estava vendo. E então a palavra do Senhor diz que a boca da jumenta, abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão, olha o que a jumenta disse: que te fiz eu para me espancar essas 3 vezes? Aleluia, amados. Será que você não está vendo? Deus já te falou que não, mas você quer insistir e você vai vendo que as coisas elas não estão caminhando, não estão indo bem, tudo dá errado, é atrapalho em cima de atrapalho, mas você ainda quer seguir por este caminho, amados. Parece que você se cegou por alcançar algo onde Deus falou que não tem nada para você. E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Quem dera eu tivesse uma espada na mão, porque agora te mataria. Tão grande era a ira que ele tinha. E por fim, assim, né, aquela situação toda, no versículo 31 vai dizendo: então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, a sua espada desembainhada na mão. Pelo que se inclinou a cabeça e prostou-se sobre a sua face. Sabe, amados, eu fico pensando, se aquela jumenta não estivesse com os olhos abertos e ele passasse ali, eu creio que ele ia morrer ali mesmo. Sabe, amados? Amados, fora da direção do Senhor, o caminho é estreito. E às vezes você vai pensando que você tá fazendo o que é certo. Mas Deus falou, mas eu vou lá pra ver, eu não vou fazer. Não, mas se Deus falou, tá falado. Não, então siga esse caminho. Então não faça dessa maneira. Porque o que te espera ali à frente, fora da vontade do Senhor, porque o Senhor ele não estará contigo para te proteger. E graças a Deus o Senhor deu um livramento aqui para ele, porque eu acredito que ele passando ali, a espada disse que a espada estava desembainhada. Desembainhada para quê, né, amados? Eu acredito que era para ceifar mesmo a vida dele. E a jumenta se negou aí, porque ela estava vendo, mas ele estava com os olhos tapados pelo seu próprio desejo de ir até aquele lugar. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parecer mal aos teus olhos, voltarei. Amados, agora, né? Você quer voltar? Deus já falou, né? Mas, então, e disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com esses homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Então, aí a partir desse momento que ele reconheceu, o Senhor falou: não, agora você já está aqui, então agora você vai. Mas lá você só vai falar aquilo que eu te ordenar. E ele foi ali, amados, para desagradar o rei, porque o Senhor já tinha falado que não poderia amaldiçoar aquele povo, porque aquele povo já era bendito. Então, ao invés de amaldiçoar, ele só abençoou aquele povo, e isso causou a ira do rei, porque o rei queria justamente o oposto. O rei queria que ele amaldiçoasse aquele povo. E isso não aconteceu, amados. Então nós vimos que foi frustrado. Ao invés do rei querer honrar ele, que eu acredito que esse era o desejo do coração dele, isso não aconteceu. Pelo contrário, ele desagradou ao rei. Porque o que o Senhor tinha falado não voltou atrás. O Senhor não poderia amaldiçoar aquele povo que era bendito, que era o seu povo. Então, amados, isso serve de alerta para nós, né? O que Balaão ganhou com isso, né? Nada, só desagradou o rei. Só passou vergonha. Então, amados, vamos estar ouvindo a voz do Senhor e atendendo a voz do Senhor, sabe, amados? Não é só ouvir e seguir em frente o que você estava fazendo de errado, o que você estava fazendo que estava desagradando ao Senhor. Se o Senhor te falar algo, amados, dê atenção ao que o Senhor está te falando, porque, sem dúvidas, o Senhor te ama e é pro seu bem. E eu vou ler aqui um versículo de Provérbios, né? Que diz assim, capítulo 22 também, viu, amados? De Provérbios, no versículo 3. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. E essa palavra, sem dúvida, se enquadra nessa situação, e nas vezes que nós ficamos, amados, teimando contra a vontade do Senhor. Então não vamos fazer dessa maneira, né, queridos? Vamos ouvir a voz do Senhor e atender. Não vamos pagar para ver. Essa é a palavra, né? Pagar para ver. Não faça isso, amados.
Ah, será que é isso mesmo? Será que Deus não se agrada mesmo? Eu vou ir lá ver. Não, amado, se você for, com certeza isso não vai te trazer nada de bom. Pelo contrário, isso vai te trazer danos, vergonha. Então não faça dessa maneira, tá bom? Então fica com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida, o seu dia e te dê uma direção, que o Senhor esteja visitando o seu pensar, o seu sentir, em nome de Jesus. Amém.